Vamos falar um pouquinho de como é que a gente desenvolve uma aplicação front-end usando o React, tá? Bom, tem uma agenda grande aí, como eu falei, são 70 slides. Eu vou passar uma primeira parte aí, alguns, depois eu termino com outros. A introdução em conceitos, componentes, falar de states e props, tratadores de evento, navegação, falar do state container e o Redux, requisições ao servidor e validação de formulários, tá? Qual que é a ideia, né? Assim, hoje em dia está cada vez mais comum, né, a gente desenvolver aplicações que são voltadas para, assim, mais para o mobile do que para o web, tá? Em tempos remotos, aí, há um tempo atrás, era mais comum a gente ter plataforma web do que mobile, tá? Então, assim, qual que é a questão, né? Quando a gente está fazendo uma aplicação mobile, e a gente quer, por exemplo, usar uma aplicação web para ser um aplicativo, ele tem que ter um conceito que é chamado de single page application. Por quê? Como é que a gente encapsula uma aplicação web para virar uma aplicação mobile, por exemplo, um aplicativo que a gente usa no nosso celular? Geralmente a gente tem um browser no celular que você não visualiza como se fosse um browser, você acha que é um aplicativo, e o que tem ali dentro é uma aplicação web. Tá? Então, assim, essa abordagem faz com que a gente precise carregar nossa página uma vez só. Então, é como se a gente entrasse uma vez na página e, a partir do momento que a gente entra na página, todo tipo de atualização que a gente faz nela, na visualização dela, é feita via JavaScript, tá? E não com refresh. O normal, quando a gente está acessando uma página web, é a gente navega de uma página para outra, né? Muda a URL e a gente vê um refresh acontecendo, tá? Que é o quê? A gente indo lá no servidor, buscando aquela página e o servidor renderizando a página no teu browser. Para a gente não ter essa sensação que é a gente, pô, tô indo lá e voltando, ou então, como você vai encapsular a sua aplicação num, num, num browser que você não vê que é um browser, você tem um ponto de entrada só naquela aplicação, que é aquela página única, o single page, e a partir dali você vai fazendo atualizações em JavaScript. Tá? Então, esse conceito é importante para a gente, porque a gente vai trabalhar com uma abordagem de aplicação web mais voltada para mobile, mas que também roda na web. Então, assim, ser single page application não quer dizer que você só vai rodar no mobile, tá? Quer dizer que você pode rodar na web, num browser, num computador normal, mas você já vem preparado para o mobile, tá? Então, o que acontece? Para fazer isso funcionar direitinho, o JavaScript ele tem que gerenciar os componentes e a renderização deles, tá? A gente consegue fazer isso na mão, assim, do zero em JavaScript? Consegue. Só que já existem bibliotecas que são conhecidas e que todo mundo usa para fazer isso. O exemplo de biblioteca aí que é mais comumente usado é o React, tá? Então, o que é o React? Né? Ela é uma biblioteca feita lá pelo pessoal do Facebook, tá? Que ela é declarativa, eficiente, flexível para criar interfaces de usuário. E ela permite assim que você crie componentes e a partir desses componentes você vai ligando eles numa árvore de componentes. E aí a tua programação do front-end fica mais bem organizada e simplificada, tá? Então, esse conceito de single page application a gente vai usar, tá, para nossa programação. Vocês vão ver que a gente só tem um ponto de entrada na aplicação, que é o nosso single page, e a partir dali é tudo JavaScript. Tá? Então, o que o React vai te ajudar ali na prática? Né? A estruturar seu front-end em termos de componentes, a organizar a passagem de dados entre eles, como é que eu comunico entre componentes, a renderizar somente os componentes necessários quando os dados mudam, tá?
diminuindo aí a carga de trabalho da aplicação e ter lá um toolchain completo para o ciclo de vida de desenvolvimento web. A gente vai ver o que é esse toolchain aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho de introdução e conceitos. Primeiro de tudo, a gente vai organizar a aplicação por componentes. Então, o que é um componente? É um elemento isolado que encapsula algum elemento, tá? E externaliza uma interface. Ou seja, assim, o mínimo que a gente vai querer no React para um componente é como é que renderiza esse componente, como é que ele é exibido na tela. Tá? A gente vai ver isso aí em detalhes. Então, no React, a gente vai definir os componentes de interface, UI, né, User Interface, e como eles se comportarão e comunicarão. A gente vai começar criando uma aplicação React. Existe aí, quando você precisa ter, para rodar o React, você precisa ter o NPM instalado, tá? Vamos lá. Basicão para a gente poder começar, né? Assim, na sua máquina local, tá, existe um gerenciador de pacotes do JavaScript, que é o NPM. Tá? O NPM, ele vem com o Node, Node.js. Tá? O que é o Node.js? O Node.js é, digamos assim, a extração do runtime de um browser, que é o Chrome V8, para você rodar aplicações locais em JavaScript. Olha só, o JavaScript ele roda no browser, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui de front-end é o JavaScript rodando no browser. Por trás do browser tem a engine JavaScript, que é quem executa o JavaScript no browser. O que o pessoal do Node fez, né? Então, assim, eles fizeram, não sei se é um encapsulamento ou se é uma implementação nova, que te permite você rodar o JavaScript como se fosse uma aplicação desktop. Ou seja, você não precisa do browser para rodar o JavaScript. Você pode simplesmente rodar ele via, por exemplo, linha de comando. Tá? Então, assim, para a gente rodar as coisas aqui do curso, né, recomendo fortemente que vocês instalem o Node na sua máquina. E o Node vai vir com o NPM, que é o gerenciador de pacotes, ou um dos gerenciadores de pacotes do JavaScript. Tá? O que é um gerenciador de pacotes? Né? Aquele é similar ao Maven lá do Java, que é você poder pegar componentes já previamente prontos e baixar, instalar na sua aplicação e usar ele. Tá? Como é que você cria uma aplicação React? Tá? Esse npx é um comando que vem com npm, tá? Para você executar um script específico, que é create React app. Tá? Se eu não me engano, vamos testar. Porque eu já tenho as coisas instaladas na minha máquina. E no Replit, eu acho que já vem, você já consegue criar as coisas aqui. Aqui ele já vem, já tem coisas pré-prontas aqui. Por exemplo, create React app é exatamente o que a gente ia fazer. Se você quiser rodar na tua máquina, você pode rodar isso aqui também, tá? Instala o Node e roda a instrução. Quando você executar aquela instrução usando o Node, ele vai baixar os arquivos do React e vai criar uma estrutura de diretório para vocês, tá? Como é que é essa estrutura? Tem uma pasta build, que são os compilados e arquivos estáticos para o deploy. A gente vai ver que o JavaScript, a gente programa ele em JavaScript mesmo, usando o ECMAScript 6, do jeito que a gente está aprendendo. Mas para executar no browser, a gente precisa, e ser compatível com qualquer browser, ou a maior parte dos browsers, a gente precisa que esteja numa versão do JavaScript inferior, tá? Um JavaScript que todos os browsers entendem. Então, o React para a gente, junto com o Babel, tá? Ele compila o teu JavaScript programado para um JavaScript que é otimizado e numa versão inferior para que ele seja executado no browser. Então, isso aqui não é arquivo binário, isso aqui é um arquivo JavaScript também, só que modificado para execução. Tá? Então, a gente vai ver que isso aqui é importante na hora que a gente vai fazer deploy de um sistema em produção. Tá? Além disso, tem uma parte chamada public,
para os arquivos estáticos do projeto. O que são arquivos estáticos, né? Imagens, vou mostrar aqui para vocês. Ó, por exemplo, um HTML é um arquivo estático, imagens, PNG, tem um TXT aqui. Então, assim, coisas que não precisam ser processadas, tá? Coisas que é simplesmente o servidor web pegar e enviar para o cliente, do jeito que está. Tá? Uma imagem, por exemplo, não tem processamento. É só ele pegar e mandar para o cliente. Tem a parte da SRC, que é o código-fonte, onde a gente tem 3 elementos aqui, que é um primeiro componente, tá? O CSS do componente, chamado app.css, o JS do componente, que é o código do componente mesmo em si, e um app.test.js, que é um teste unitário do componente. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Além disso, tem outros arquivos, que é o CSS geral da aplicação, que é o index.css, o ponto inicial da aplicação, que é o index.js, um arquivo que a gente vai ver muito mais para frente no curso, que é relativo a Progressive Web Applications, que é o Service Worker.js. Isso aqui eu vou falar depois. E configurações do testes, que é o setup test.js. Além disso, a gente tem o package.json, que é a configuração do projeto, que a gente vai ver que é onde a gente diz informações básicas sobre o projeto e quais são as bibliotecas que a gente está usando. E existe o yarn.lock, que é um arquivo compilado de configurações de dependências. Olha só, eu estava falando com vocês que o JavaScript, ele usa... O JavaScript não, o Node.js tem um gerenciador de pacote que ele usa, se chama NPM. Tá? Então, você roda NPM aqui, ó, no console, ele vai te dar aqui quais são as opções desse gerenciador de pacote. Tá? Só que, quando a gente está trabalhando com React, o pessoal lá do React criou lá um outro gerenciador de pacotes que chama Yarn. Tá? Agora ele vai rodar porque eu chamei ele aqui. E para trabalhar com aplicações React, é mais interessante a gente usar o Yarn, porque ele funciona de uma forma mais, digamos assim, suave do que a gente trabalhar com NPM. Então, assim, esse arquivo package.json, ele é um arquivo do NPM, tá? Que serve para você descrever todas as informações ali do seu pacote. Então, por exemplo, você diz o nome da aplicação, a versão dela, tá? Se ela é privada ou não, as dependências, que são o quê? Quais são as bibliotecas que a gente está usando e nas versões correspondentes. Alguns scripts para a gente executar, e a gente roda aqui no console mesmo, e entre outras coisas. Tá? Mas esse cara não é do NPM, o que ele está fazendo aqui? Né? O Yarn ele usa por baixo o NPM, mas ele tem algumas coisas a mais que ele coloca nesse arquivo aqui, ó, yarn.lock. Se você for ler esse arquivo, ele é meio que incompreensível, mas isso é a forma com que ele organiza as dependências necessárias dos pacotes para o Yarn se organizar e fazer a compilação funcionar do teu sistema. Então, assim, são necessários esses 2 arquivos, tá? Não apaga eles, não mexe neles aqui. Geralmente, no yarn.lock, a gente não mexe assim, em nada na mão, tá? A gente deixa ele do jeito que está e a gente usa os comandos do Yarn para poder mexer nele. No package.json, assim, algumas coisas a gente mexe e outras não. A gente deixa aqui, por exemplo, instalar a biblioteca, é melhor a gente instalar usando o comando do Yarn do que vir aqui na mão. A gente pode simplesmente botar aqui na mão, mas é mais fácil a gente já deixar o Yarn rodar, porque ele já baixa a dependência para a gente, tá? Se a gente botar aqui na mão, você vai ter que rodar um Yarn install depois para baixar a dependência. Mas nada que a gente não contorne. Vamos fazer alguns testes aqui básicos com ele. É o seguinte, a gente criou uma aplicação que é aquela instrução npx, esse cara aqui, ó, npx create react app e o nome da aplicação, tá? Que vai criar só essa estrutura do jeito que está aqui
E se você quiser rodar essa aplicação, você vem aqui, aqui ele vai dizer para você rodar o run, né? Ele faz um yarn e yarn start. O yarn sozinho ele está fazendo um install, tá? Para baixar as dependências. O yarn start ele está simplesmente rodando o yarn para você poder visualizar a aplicação no browser. Então aqui ele está rodando, ó. Colocou aqui local. Se você estiver na sua máquina, você tem que acessar o endereço aqui, localhost 3000. Senão o Replit ele já te dá aqui o caminho que você vai rodar, tá? Beleza? Isso aqui é a primeira aplicação básica. Ele te dá um link aqui, Learn React. Você clicar, vai lá para o site do React. Se você quiser parar o servidor, tá? Você dá um Ctrl C aqui. Ele para. Tá? Ou então, deixa eu ver se tem um botãozinho de stop aqui. Ele cria um botãozinho de stop aqui que deve parar de uma forma mais suave, tá?